Olá, 15 de março de 2019, as principais notícias de todo o estado você acompanha aqui no Bom Dia Maranhão. Em São Luís, protesto contra o assédio sexual. Governadores da região Nordeste firmam parceria para economia de recursos públicos e melhor gestão. O encontro foi aqui na capital maranhense. No Maranhão, 60 mil títulos podem ser cancelados. Fique atento. Tem o nosso guia cultural com as principais atrações deste fim de semana. E no esporte, teve rodada da Copa do Nordeste, inclusive com transmissão ao vivo aqui da TV Difusora, também pela Difusora FM. E o Sampaio, infelizmente, perdeu mais uma na competição. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Agora são 7 horas e 2 minutos, o Bom Dia Maranhão já está começando, sempre coladinho aqui com o Bandeira 2, trazendo muita informação para você, falando daqui a pouco de esporte. O Sampaio, infelizmente, perdeu mais uma na competição. Acho que agora as chances acabaram. O Sampaio, que é o atual campeão da Copa do Nordeste, mas lamentavelmente não deve nem avançar para a segunda fase. Teve transmissão também pela TV Difusora, a Rádio Difusora FM, uma transmissão muito bacana do Alberto Melo na Rádio Difusora FM, na TV Difusora, toda a nossa equipe na narração de Laércio Júnior. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Também no quadro de política, trazendo aí secretário novo, secretário Luiz Fernando, ex-prefeito agora de São José de Ribamar, deve assumir a partir de hoje o secretariado estadual, a posse marcada, prevista para amanhã desta sexta-feira. Tem também muitas notícias na política, também segurança. Daqui a pouco o Silva Alves traz os destaques no nosso quadro de segurança aqui no Bom Dia Maranhão e muita informação para você ficar bem informado logo nas primeiras horas da manhã. Sexta-feira também tem as atrações aí do fim de semana, nosso guia cultural. Bom Dia Maranhão recheado, como sempre, de informações. Agora são 7 horas e 3 minutos, a gente traz imagens ao vivo. Importante saber, logo no início da manhã, você que está em casa acompanhando a gente, como é que está o trânsito. Região central de São Luís, ponto importante da cidade, Rua das Cajazeiras. Por enquanto, trânsito tranquilo, passando aí agora pouquinho das 7 horas da manhã, são 7 horas e 4 minutos agora, o trânsito bem tranquilo, mas daqui a pouco o trânsito nessa região central da cidade, Rua das Cajazeiras, deve ficar um pouco mais intenso. Daqui a pouco, infelizmente, a gente olha aí a imagem de um ônibus coletivo, daqui a pouco vai ser destaque aqui no nosso quadro de segurança, infelizmente, a morte de um rodoviário aqui na capital São Luís. Agora são 7 horas e 4 minutos e vítimas de assédio sexual realizaram um ato de protesto aqui na capital São Luís. A intenção foi chamar a atenção mais uma vez para casos de assédio sexual registrados contra estudantes do colégio universitário. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. O movimento foi organizado principalmente por alunas e ex-alunas do Colégio Universitário da UFMA. A intenção foi chamar a atenção mais uma vez para casos de assédio sexual registrados contra estudantes do colégio. O assédio sexual, ele é muito grave, né? E nós mulheres estamos expostas a esse tipo de crime, né? A qualquer momento, no ônibus, na rua, até na sala de aula. Em janeiro deste ano, uma portaria da Universidade Federal do Maranhão decidiu afastar um professor de Química do Colum após denúncias. O último caso teria ocorrido em dezembro do ano passado, mas os assédios por parte do professor contra alunas da instituição não seriam algo recente. Renata diz que foi vítima do mesmo professor em 2015. Na época, foi somente trocada de turma. Tinha me oferecido bastante apoio psicológico e dito que quando eu precisasse eu poderia recorrer a eles. Mas foi assim um ano muito tempestuoso, porque aconteceu também greve aqui na UFMA e tal. Mas assim, eu fiquei muito revoltada na época, e meu pai também, porque não deram continuidade, entendeu? Tanto por parte da DPCA quanto por parte do colégio universitário. O ato realizado no campus da UFMA também lembrou um ano da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, e outras ações de violência contra a mulher. Então a gente quer chamar essas mulheres para que elas possam se organizar e nós todas juntas, né, lutar contra tudo isso. Hoje existem vários mecanismos de denúncia, né, e a gente quer que as mulheres cada vez mais possam estar informadas disso. Agora nesse último período, lutar e resistir tem sido a palavra que nós mulheres temos levado aí para o Brasil inteiro. Todos nós tem que morrer pra essa guerra acabar. Pois é, um caso que teve muita repercussão, essa questão ainda está sendo investigado pela polícia, esse possível assédio sexual praticado por um professor aos alunos do colégio universitário. Esse caso ainda está rendendo, a polícia ainda está investigando.
Agora são 7 horas e 6 minutos e foi concluído esta semana pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa o inquérito sobre o caso de 3 adolescentes que foram executados no início deste ano na zona rural de São Luís. O vigilante é Vilásio Lemos Ribeiro Júnior, que cumpre prisão temporária, e o soldado da Polícia Militar aqui do estado do Maranhão, Hamilton Caires, que está preso preventivamente, devem responder pelo crime de triplo homicídio. O inquérito relacionado ao crime foi concluído na última segunda-feira e já foi encaminhado à Justiça. São 3 volumes, mais de 600 páginas. Os envolvidos foram citados pelo crime de triplo homicídio. O vigilante é Vilásio Lemos Ribeiro Júnior e o soldado da Polícia Militar, Hamilton Caires. O policial militar foi quem efetuou os disparos e o vigilante deu apoio, evitando que os adolescentes se evadissem ou esboçassem algum tipo de reação. O soldado Caires está preso preventivamente. Já o vigilante é Vilásio Lemos, cumpre prisão temporária de 30 dias. O crime aconteceu no dia 3 de janeiro deste ano, no bairro Coquilho, na zona rural de São Luís. Na ocasião, 3 adolescentes foram executados em um matagal. Foram assassinados Gildean Castro Silva, de 14 anos de idade, João Anderson da Silva Muniz, de 17 anos, e Gustavo Feitosa Monroy, de 18 anos. Segundo a polícia, todos estudantes e não tinham passagem pela polícia. O que havia ali era a ocorrência de alguns furtos, mas ninguém sabia quem eram os praticantes desses furtos, certo? Foi por isso que resolveram contratar o auxílio de policiais que trabalhavam armados, né, para fazer a vigilância no local. Mas não há relatos específicos a esses adolescentes, né? O triplo homicídio aconteceu após perseguição. Segundo a Polícia Civil, 2 adolescentes foram assassinados ajoelhados e uma outra vítima em pé. O crime que gerou muita revolta na comunidade. Foram várias manifestações pedindo justiça. No inquérito, mais de 20 pessoas foram ouvidas, além do policial militar, vigilantes e familiares das vítimas. O delegado que esteve à frente do caso relatou que o soldado Aires não confirma as execuções, mas pediu para que a ocorrência não fosse registrada. No dia do crime, o PM estava de folga. Segundo os testemunhas, o que aconteceu foi o seguinte: houve o primeiro disparo, né, e posteriormente ao assassinato dos adolescentes, um dos vigilantes confrontou o policial militar e perguntou: coloca no registro sobre o disparo efetuado? Não coloca nada não. A gente volta a falar sobre esse assunto ainda aqui nesta edição do Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. No Dia Internacional de Luta contra as Barragens, representantes das regiões Médio Parnaíba e Baixada Maranhense foram às ruas. A principal reivindicação feita por eles é um plano de segurança para as barragens do Maranhão e uma política de direitos para as pessoas atingidas. O protesto foi realizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens no Maranhão. De acordo com o movimento, em todo o Brasil, mais de 3 milhões de pessoas já foram atingidas por barragens. Além da reivindicação relativa às barragens, o grupo também aproveitou a estadia em São Luís para discutir a questão de regularização fundiária. Os candidatos inscritos no concurso da Câmara de São Luís já podem consultar seus locais de prova. No site da Fundação Sousandred, a disponibilização das informações aos inscritos na seleção foi feita esta semana e as provas objetivas serão aplicadas no domingo. Ao todo, o processo tem 18.384 candidatos para 116 vagas imediatas e 232 para a formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.251 e R$ 2.565. Donos de imóveis no centro histórico que estão preservados e mantêm as características arquitetônicas originais poderão ficar isentos ou ter redução no pagamento do imposto predial. Segundo a Lei Municipal de 1999, os prédios precisam passar por vistoria técnica para receberem o desconto. O procedimento orienta a descrever as principais características arquitetônicas originais, estado de conservação e preservação e uso do imóvel a ser vistoriado. Agora falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, e como eu falei anteriormente, a gente voltava a falar sobre esse caso aí da conclusão do inquérito envolvendo o triplo homicídio que aconteceu lá no bairro do Coquilho. Silvan Alves já está comigo. Silvan, foi concluído aí esse inquérito, eu inclusive acompanhei a coletiva, e um dado interessante, um ponto que chamou a atenção, é que o próprio delegado Dilson, que esteve à frente das investigações, ele disse que após o caso, lá o disparo, que segundo o policial, o soldado Caires foi para cima de advertência, mas ele pediu para não registrar no livro de ocorrências. Isso é um detalhe principal. E aí a polícia afirmando que foi o soldado que acabou executando e que o vigilante, o Vilásio, acabou dando suporte.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. A Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa atingiu uma marca muito importante no ano passado, em 2018, que foi algo em torno de 90% em elucidação de casos complexos, como, por exemplo, o caso do ex-prefeito Nezim, o ex-prefeito lá de Barra do Corda, foi assassinado, e outros casos complexos. E esse caso aí foi um caso complexo porque envolvia várias pessoas, tinha policial. Você sabe que quando há policial envolvido em um tipo de acusação como esse aí, fica mais difícil as pessoas quererem testemunhar. Então houve muita dificuldade para que eles pudessem chegar a essa conclusão. Porque tinham muitas pessoas lá, inclusive os vigias que haviam sido contratados lá pela K2 Engenharia para trabalhar na segurança, porque vinham desaparecendo materiais lá da obra do programa das casas lá, do programa Minha Casa Minha Vida, e por isso, além dos vigias que foram contratados e vigilantes, havia também o reforço dado por policiais que estavam de folga, como foi o caso do policial Hamilton Caires, que é o policial que está preso, já está com a prisão preventiva decretada, e que, segundo a investigação, ele teria visualizado os três jovens, os três rapazes, passando em direção a uma trilha, porque os moradores tinham acesso lá por essa trilha, porque lá eles iam para catar caranguejo, sururu, para pescar, e usavam essa área lá da construção como via de acesso. Foram perseguidos, conforme o relato de testemunhas. Depois, numa trilha, foi ouvido o disparo, né? E aí, consequentemente, os corpos encontrados no dia seguinte. E o que você falou e que os delegados enfatizaram foi o fato do próprio Hamilton depois não querer que isso fosse constado lá no registro, né, que é feito de ocorrência lá do trabalho para passar de serviço para os outros vigias ou vigilantes que iam assumir o turno de trabalho. Contra o Evilásio, há o fato de terem sido encontrado o óculos da mulher dele, que ele estava usando nesse dia, e que os investigadores acharam lá nessa trilha, né? Justamente onde esses rapazes, esses jovens são perseguidos e depois executados. Não houve dúvida, e aí foi solicitado também e decretado pela Justiça a prisão preventiva dele. Caso vai agora ao Ministério Público, a quem compete o oferecimento de denúncia contra esses dois acusados. Você sabe que havia uma cobrança muito grande, Eduardo, da comunidade Coquilho, Mato Grosso, queimaram ônibus, fizeram barricada, foram quase 2 semanas de protesto e manifestação quando houve a morte desses dois rapazes, e havia uma expectativa em torno desse resultado que a polícia está apresentando agora. Pois é, agora é aguardar a resposta do Ministério Público, como o próprio Silvão Alves falou muito bem. Silvão, teve um caso também absurdo lá no município de Imperatriz, que envolve aí mais uma agressão praticada contra animal, e o autor desse crime bárbaro foi preso, né? Exato. Esse vídeo aí, Eduardo, viralizou, nós decidimos não mostrar, porque é uma imagem forte, porque tem muita criança assistindo a televisão agora nesse horário, mas ele aparece na moto arrastando o animal. As pessoas ficaram revoltadas e gravaram essas cenas no aparelho de telefone celular e colocaram nas redes sociais, colocaram na internet, o vídeo viralizou. A polícia foi lá, prendeu o Pedro Barbosa Miranda, ele tem 39 anos, é acusado de crime de maus-tratos e também falsificação e adulteração. Identificador de veículo, porque quando chegaram lá, que fizeram a abordagem dele, verificaram que a moto dele havia passado por uma adulteração, que fere a legislação, é crime previsto em lei, e aí por isso ele foi autuado em flagrante, além de responder agora pela questão dos maus-tratos, porque segundo os moradores lá, isso era comum, ele submeter esse animal a maus-tratos aí, amarrar o bichinho na moto e sair arrastando lá pela rua. Barbaridade, triste, merece ficar preso mesmo. Silvana, só para encerrar, mais um caso lamentável aconteceu aqui na capital São Luís. Teve um rodoviário, um motorista de ônibus que acabou sendo assassinado, e também teve prisões importantes, né, envolvendo assaltantes. Exato. Teve uma prisão que foi feita ontem ali pelo pessoal do GTM, do 8º BPM, 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, ali naquele ponto, ali na descida do Vinhais para o elevado da Coama, bem naquele sítio ali que tem mato nas duas extremidades da pista, ali os assaltos eram comuns ali, toda noite estavam assaltando ônibus ali. E ontem a polícia passou justamente no momento em que os passageiros, não é, haviam pego um assaltante lá. Ele não tem identidade, não tem identificação, porque ele deu vários nomes e ele não tinha nenhum documento, né? E ele foi apresentado lá pelo pessoal do GTM, ali no plantão central ali da Rua do Norte.
E a polícia suspeita de que ele seja o autor de vários desses assaltos que vêm ocorrendo ali naquele trecho, vêm ocorrendo ali naquela região. Ele estava com uma faca, né, uma faca de tamanho proporcional, muito grande, e que ele tentava, e essa foi a revolta dos passageiros, ele tentava a todo custo atingir o motorista, atingir o pai de família. Sem contar que teve um outro assalto de ônibus na região da zona rural, Olho do Coqueiro também, os passageiros, motoristas passaram por maus momentos, quando 4 elementos ali naquela zona rural, acabaram assaltando lá o ônibus da linha lá do Coqueiro. Ontem teve uma manifestação lá para cobrar justamente mais segurança naquela região da zona rural e a questão também da infraestrutura. Teve a morte também, né, Silvana? Isso, e hoje já pela manhã, infelizmente, né, Eduardo? Está confirmado a morte do pai de família, o Alex Paula Oliveira, ele era motorista da empresa Taguatu, saiu de manhã, às primeiras horas da manhã de hoje, é como você vê rodoviários por aí para pegar o ônibus, para ir para a garagem e tal. E ele estava ali próximo do Ceprama para atravessar a barragem, para ir para a garagem da Taguatu, quando ele teria sido abordado por 2 indivíduos lá, possivelmente, a polícia acredita que seriam adolescentes. Acabaram atirando no rapaz, atiraram no pai de família, e aí, infelizmente, ele acabou morrendo ao dar entrada no Hospital Socorrão 1. Tá ok, os nossos pêsames aí para toda a categoria e também para os familiares. Obrigado, Silvana, pela sua participação. Ok, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvana Alves aí trazendo as principais notícias, então, desta sexta-feira, lamentavelmente, desejando aí os pêsames para toda a categoria dos rodoviários e também para a família do motorista que acabou sendo cruelmente assassinado. Agora são 7h18, vamos às notícias de Imperatriz com o Luiz Carlos Lima. Oi, Eduardo, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o prefeito Assis Ramos desembarcou ontem em Imperatriz, vindo de Brasília. Ainda no aeroporto, ele reuniu a imprensa para falar da obtenção de recursos para a área da saúde. O prefeito Assis Ramos, do PMDB, acompanhado do secretário de Saúde, desembarcaram vindos de Brasília. Na capital federal, a reunião foi direta com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente foi para Brasília no sentido de trazer recursos, né, para a gente restabelecer o funcionamento normal do socorrinho, né? De acordo com o gestor municipal, serão feitas, neste primeiro momento, as licitações para a empresa que ficará responsável pela reforma. Durante o incêndio, foram perdidos remédios, correlatos e outros aparatos que davam suporte à unidade hospitalar. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito de Imperatriz não informou valores acordados com o ministro da Saúde, mas garantiu que na próxima semana será dado início ao projeto. E também na próxima semana, ele e o secretário de Saúde do município retornam a Brasília para continuar reajustando a saúde de Imperatriz. Outro ponto destacado durante a entrevista com a imprensa de Imperatriz foi a regularização da situação dos agentes comunitários de saúde. Os agentes de saúde, 95% desses servidores são pagos pelo governo federal. Para isso eu preciso de uma autorização do governo federal para a gente contratar. A nossa parte foi toda feita. Os trabalhadores nascidos em maio e junho já podem sacar o abono salarial do PIS ano base 2017. Os valores variam entre R$ 84 e R$ 998, dependendo do número de meses trabalhados formalmente em 2017. A estimativa da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia é que mais de 2,7 bilhões de reais sejam pagos a aproximadamente 3,8 milhões de trabalhadores. Vicente é servidor público, não perdeu tempo e aproveitou as primeiras horas da manhã para sacar o dinheiro. Eu fiz o saco do abono ainda pela manhã, é a data disponível, uma semana após a data de aniversário. E para mim foi muito oportuna, porque foi exatamente no meio do mês, né? Trabalhadores de iniciativa privada retiram o abono na Caixa Econômica Federal e os servidores públicos no Banco do Brasil. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais, com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante 30 dias em 2017. Apresentar o número do PASEP ou do PIS e o documento de identificação com foto.
O pagamento é feito de acordo com a data de nascimento de cada trabalhador. No caso do PIS, quem tem o cartão do cidadão com senha cadastrada pode retirar o pagamento em uma casa lotérica. O prazo ele vai até o dia... Vai acontecer o pagamento agora, mas isso não quer dizer que ele vai perder o benefício, né? Porque ele pode receber até o dia 28 de junho. Por hoje é só, Eduardo. A gente volta com você desejando um bom fim de semana a todos. Ok, obrigado, Luiz. Um bom fim de semana também a todos na região Tocantina. Lembrando essa informação importante dessa liberação de verba por parte do governo federal. Espera-se que seja mesmo liberado esse dinheiro para que seja reformado o Hospital Municipal lá de Imperatriz. Importante. Agora são 7 horas e 22 minutos e no próximo bloco recebemos aqui no estúdio a diretora de comunicação do Sindicato dos Bancários, Gerlane Pimenta. Vamos conversar sobre um ato contra a privatização que acontece hoje. E mais, Luiz Fernando renuncia à Prefeitura de São José de Ribamar para assumir cargo no governo do estado. 7 horas e 22 minutos, a gente vai com imagens ao vivo da Rua do Passeio neste momento, na região central da cidade, trânsito tranquilo, essa área que está em obras, trânsito bem tranquilo agora neste momento, imagens ao vivo da Rua do Passeio, o Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora são 7 horas e 26 minutos e o Sindicato dos Bancários do Maranhão, em conjunto com o Sindicato dos Urbanitários e o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, realiza hoje um ato público em defesa das empresas públicas. Para falar sobre esse ato, eu estou recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão a diretora de comunicação do Sindicato dos Bancários, Gerlane Pimenta. Muito bom dia, Gerlane, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Bom dia, Eduardo, nós que agradecemos o convite. Então, um ato confirmado para as 9 horas da manhã e o tema central é justamente contra esse processo de privatização que está tramitando no Congresso, não é isso? Exatamente, a defesa das empresas públicas. A gente entende que no nosso país, nesse momento econômico, a gente precisa de fomento e de investimento em políticas públicas que é feito por meio das empresas públicas. Agora são 3 categorias que estão envolvidas. A gente percebe que na categoria envolvendo os bancários há uma demissão em massa muito grande, que já vem um processo já ao longo dos anos. Os sindicatos urbanitários também tem a questão da Eletrobras e os Correios também, que a gente sabe que está sucateado. Quer dizer, são 3 pontos, 3 categorias importantes nessa discussão, né? Exatamente. E são 3 setores da sociedade muito importantes, né? Comunicação, energia e sistema bancário, que vêm sendo sucateados justamente para ser usado como argumento numa futura privatização. Vocês entendem que se esse processo for avançado aí, o processo de privatização, enfim, que já, como eu disse, já tramita no Congresso Nacional, o que pode trazer de prejudicial, quais são os prejuízos que podem acarretar não só os trabalhadores, mas o próprio país? Claro, é sabido que a iniciativa privada não tem compromisso nenhum com o fomento e nem com subsídio à população mais vulnerável, né? A gente não pode esperar, por exemplo, que um banco privado subsidie investimentos em financiamento imobiliário, mesmo tendo em vista o nosso déficit de moradia. Então, manter esses setores estratégicos na iniciativa pública garante esse fomento e esses investimentos tão necessários para um país subdesenvolvido como o Brasil. Como é que vai ser a dinâmica do ato, Gerlane? Vocês se reúnem, a concentração marcada para 9 horas da manhã? Exatamente. Vai ter passeata, vão utilizar carro de som, faixas? Sim, dessa vez nós vamos ficar parados com carro de som, a gente vai ter um momento de dialogar com a população, tirar dúvidas, o nosso microfone, como sempre, aberto para todos se manifestarem. Basicamente assim, de forma muito democrática, muito aberta ao diálogo, sempre informativos, sempre. Tá, só para a gente encerrar, teve um assalto aqui que aconteceu em uma agência bancária no mês de junho, agora deste ano, completam 2 anos, aí desde que uma lei foi sancionada para que as agências garantissem mais segurança. Só que a gente sabe que, infelizmente, os empresários pouco investem em segurança. Isso de fato vem acontecendo, vocês percebem que houve uma melhora a partir de que essa lei foi sancionada ou a situação piorou ou continua da mesma forma? Sim, a Lei 10.605 de 2017 foi sancionada em junho de 2017, que obriga os bancos a manterem vigilância 24 horas, câmera de segurança nos arredores da agência. Ela não surtiu nenhuma melhora porque ela simplesmente é desrespeitada por todos os 5 bancos presentes na ilha, completamente ignorada. O Ministério Público já foi provocado nesse sentido e espera-se que os bancos cumpram a legislação vigente. O mínimo que se pode fazer é investir em segurança daqueles que geram a riqueza desses bancos, né? Pelo próprio patrimônio, as pessoas que utilizam também os clientes e funcionários, claro, os bancários. Exatamente. Obrigado, Gerlane, pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado a você, Eduardo.
E agora são 7 horas e 29 minutos e uma parceria institucional entre os 9 estados do Nordeste para melhorar a gestão e economizar recursos públicos foi debatida no Fórum de Governadores, que aconteceu no Palácio dos Leões, aqui na capital São Luís. Primeiro, os 9 governadores nordestinos concederam coletiva à imprensa. Flávio Dino e o governador da Bahia, Rui Costa, deram detalhes sobre a criação e objetivos do Consórcio Nordeste, que, entre as finalidades, pretende melhorar a prestação de serviços públicos aos cidadãos. Em seguida, os 9 governadores foram convidados a assinarem um protocolo para a criação do consórcio, que tem o governador do estado baiano como presidente. E a tarefa minha será consolidar, dar os primeiros passos nessa ferramenta de gestão. O que é o consórcio? É uma ferramenta de gestão pública, uma ferramenta de compartilhamento de pessoal, de projetos, de ideias, enfim, na busca permanente pela eficiência do gasto público. As atividades fizeram parte de uma nova edição do Fórum de Governadores do Nordeste, que ocorreu nesta quinta-feira no Palácio dos Leões, aqui em São Luís. A criação desse consórcio reafirma as posições dos 9 governadores da região Nordeste, que em tese compartilham dos mesmos pensamentos. Em relação à reforma da Previdência, por exemplo, os gestores acreditam que esse debate precisa ser ampliado em defesa dos mais pobres. Eles também são favoráveis à manutenção do atual Estatuto do Desarmamento e contrários à possibilidade de aumento de circulação de armas no Brasil. Nós conseguimos uma reunião muito vitoriosa, muito bem sucedida, porque, em primeiro lugar, conseguimos criar o Consórcio Nordeste, que é um sonho de décadas. Em segundo lugar, conseguimos uma posição unânime dos estados acerca de temas de grande importância para a população. Para os governadores presentes, a prioridade é resguardar os direitos e interesses da população nordestina, que, de modo geral, está sendo esquecida com a ausência de políticas públicas pelo atual governo federal. Até o presente momento, em que pese o governo federal ter anunciado que iria destinar investimentos importantes para a região Nordeste, mas isso de fato não aconteceu ainda. Pois é, e no Maranhão, mais de 60 mil títulos de eleitores podem ser cancelados. Quem não votou na última eleição precisa regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Em todo o estado, são 61.400 eleitores que podem ter os títulos cancelados. Só na capital são mais de 15.400. A lista com os títulos que podem ser cancelados pode ser consultada nos cartórios eleitorais ou ainda pela internet ou até mesmo pelo telefone da ouvidoria aqui do TRE. O corregedor eleitoral no Maranhão explica que os números são considerados dentro do normal, representam só pouco mais de 1,5% do eleitorado. Quem não votou nas 3 últimas eleições, considerando que cada turno é uma eleição, cada turno que ocorre nas eleições, isso é considerado uma eleição. Então, se o eleitor deixou de votar no primeiro turno e deixou de votar no segundo turno, então, na verdade, ele deixou de votar em 2 eleições. Então, quem deixou de votar em 3 eleições está com essa possibilidade de ter seu título cancelado. O prazo para quem precisa se regularizar com a Justiça Eleitoral termina em 6 de maio. É preciso comparecer aos cartórios para comprovar o voto, justificar a ausência ou até mesmo pagar as multas. Caso contrário, são muitos os problemas. Fica impedido de conseguir de se empregar, fica impedido de fazer um concurso, situações que fica impedido até de receber salários, entendeu? Tem agora uma última consequência, que essa me parece um pouco também mais grave, que com o cancelamento do título eleitor, o CPF também fica suspenso. Pois é, como você já viu na vinheta, a gente fala agora de política, permanece falando sobre política aqui no Bom Dia Maranhão. O John Coutry já está comigo. Olá, John, muito bom dia a você. Olá, Eduardo, bom dia. John que está todos os dias aqui conversando com a gente sobre política, temas importantes. John, a gente começa falando sobre o Luiz Fernando, que encaminhou uma carta-renúncia ontem à Câmara de Vereadores de São José de Ribamar e deve tomar posse já hoje no governo Dino. Toma posse hoje, Eduardo. Bom, o Luiz Fernando, ele hoje, 10 horas da manhã, uma solenidade no Palácio Henrique de la Roque, ele assume a Secretaria de Programas Estratégicos.
uma pasta ali que de ordem mais técnica, Eduardo, de gerir recursos, elaborar projetos, ou seja, o Luiz Fernando é um técnico reconhecido, claro, pela sua capacidade, e vai para o governo Flávio Dino hoje, tomando posse às 10 horas, numa solenidade de posse coletiva de secretários. Além dele, claro, outros nomes, como o pastor Porto, Luiz Carlos Porto, será empossado na Secretaria Extraordinária da região Tocantina, além do pastor Eno, que vai para Relações Institucionais, e além de uma mudança também no IMEC, que terá novo presidente. Bom, essa solenidade, o governador Flávio Dino já vinha conversando com o Luiz Fernando há muito tempo sobre essa possibilidade, através de uma articulação com o próprio Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil, com o vice-governador Carlos Brandão, e então concretizou-se agora, e lá em Ribamar, quem assume, Eduardo, é o Eudes, vice-prefeito Eudes, na carta renúncia que o Luiz Fernando enviou à Câmara e na carta que ele divulgou à população maranhense, ele disse que continuará trabalhando por São José de Ribamar, no governo do estado, continuará morando na cidade, ou seja, ali ele continuará vivenciando os problemas e tentando ajudar da melhor forma possível. Até porque essa pasta que ele vai ocupar também inclui aí investimentos, deve incluir trabalho no município de São José de Ribamar. Agora, John, indo lá para a Câmara Federal, 2 deputados maranhenses, Márcio Gerri e também o Gil Cutrim, eles ocupam vagas em comissões, não é isso? O Gil Cutrim, deputado federal de primeiro mandato pelo PDT, ele conseguiu entrar como membro titular numa comissão muito importante, Eduardo, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né, que ali é responsável. Inclusive, a CCJ é o primeiro passo da reforma da Previdência, ou seja, o projeto passa pela CCJ. E o Gil Cutrim conseguiu aí ser membro da CCJ, o primeiro mandato dele foi indicação do PDT, junto com o PCdoB. A CCJ também conta ainda com a participação dos deputados federal Josimar de Maranhãozinho também, participa da CCJ. E o Márcio Gerri também conseguiu emplacar aí em comissões importantes, ciência e tecnologia, direitos humanos, também é o nome aí que conseguiu. Outros deputados que participam dessas comissões, nós temos o João Marcelo na Comissão de Turismo e o Eduardo Braz na Comissão de Finanças e Economia. Então, são esses deputados aí, não são presidentes. Infelizmente, o Maranhão não terá nenhum presidente nas mais de 20 comissões ali na Câmara, infelizmente, mas conseguiu aí alguns nomes como titulares e como suplentes nessas comissões que são importantes, Eduardo, porque lá que passam os projetos, as discussões, relatórios, é importante então que os maranhenses estejam ali no centro do debate. Pois é, como membro vão poder participar efetivamente dos debates, como você disse, John. Agora, John, de certa forma teve uma derrota aí para a Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os casos de operação eles podem ser julgados agora pela Justiça Eleitoral, não é isso? Exatamente, apenas para explicar, para não ficar restar dúvida, o que aconteceu ontem nessa decisão do STF. Ou seja, crimes eleitorais conexos com crimes comuns poderão ser ligados, conexos ligados, crimes eleitorais ligados a crimes comuns, ou seja, o juiz eleitoral pode julgar não só a questão eleitoral, mas o crime comum também. Por exemplo, crime de caixa 2, mas que envolve corrupção, envolve outros crimes relacionados. Ele poderá julgar, não será só pela Justiça Federal da Lava Jato. Os procuradores da Lava Jato avaliam que a força-tarefa perde força, porque tira essa atribuição deles, ou seja, vai para a Justiça Eleitoral e muitos deles alegam que a Justiça Eleitoral não tem a estrutura necessária ainda para julgar isso, Eduardo, e poderia atrapalhar as investigações, poderia atrapalhar o andamento da Lava Jato. Então eles acabaram aí criticando muito, lamentando muito essa decisão do STF. É bom lembrar que o Código Eleitoral prevê isso, está apenas se cumprindo a lei, é isso que os ministros defenderam lá na defesa, nos argumentos, de que o juiz eleitoral tem essa atribuição de julgar o crime eleitoral e também, se tiver ligação, conexão, também julgar os outros crimes relacionados ao delito praticado na esfera eleitoral. Portanto, isso aí, eles lamentaram muito a Lava Jato. Nós esperamos, de fato, Eduardo, que a Lava Jato continue, as investigações continuem, mas hoje o que nós observamos é uma guerra entre o STF e a Lava Jato. O Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes também, ontem ele fez duras críticas aos procuradores da Lava Jato. Então não é ruim esse clima, não é bom esse clima aí entre o STF
e os procuradores de Lava Jato. Pois é, toda pesquisa que se tem, a população é unânime em dizer que o combate à corrupção tem que ter aqui no país. John, muito obrigado, bom fim de semana para você. Obrigado, Eduardo, e amanhã nós temos o programa Resenha, às 9 horas da manhã, que nosso entrevistado é justamente o Luiz Fernando. Muito bem lembrado. Obrigado, John. Até segunda. Primeira entrevista do Luiz Fernando logo após tomar posse no Resenha aqui na TV Difusora com John Coutrinho, você não pode perder. Fique ligado. Agora são 7 horas e 39 minutos, no próximo bloco, rodada da Copa do Nordeste, o Sampaio perdeu mais uma na competição. E mais, o guia para a sua diversão para o fim de semana. Agora são 7 horas e 40 minutos, a gente tem imagens ao vivo nesse momento da Praça Deodoro. A gente volta já já aqui com um Bom Dia Maranhão. Bom Dia Maranhão de volta, agora aqui pela TV Difusora, são 7 horas e 43 minutos e vamos falar de esporte. E para falar de esporte, aqui eu já recebo o Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo. Lécio, a gente começa com mais uma derrota. A chance agora do Sampaio avançar, o campeão, atual campeão da Copa do Nordeste, avançar para a próxima fase é complicado. E se não fosse o goleiro Andrei, que reestreou ontem pelo Sampaio, eu acho que a derrota poderia ter sido ainda pior, né? Poderia ter sido ainda pior, e um ataque do Sampaio Corrêa que, se não for o Samurai, ninguém consegue marcar. O Sampaio Corrêa pecou de novo em vários vacilos que vem cometendo ao longo da temporada e voltou a ser derrotado, e eu vou dizer aqui, já está eliminado. Tem chances mínimas, mas não vai passar de fase nessa Copa do Nordeste. Fica para o ano que vem o sonho do bicampeonato. Veja como foi mais uma derrota do Sampaio na competição. Um jogo para tentar a última cartada em busca da classificação. Como grande reforço, a volta do goleiro Andrei. Assim o Sampaio Corrêa entrou em campo para enfrentar o ABC de Natal. E logo no início o Sampaio quase marca com o Salatiel. Do outro lado o ABC tem Rodrigo Rodrigues, sempre muito perigoso. Valdemir acerta a trave de Andrei. E logo na sequência, um retrato do que tem sido a defesa do Sampaio Corrêa na temporada. O ABC entra fácil na área tricolor e Rodrigo Rodrigues marca o primeiro gol da equipe de Natal. No segundo tempo, Andrei evita o gol após cobrança de falta de Evandro. De bola parada, Patrick Mota quase empata para a Bolívia querida. No fim, o Anderson ainda chega perto de marcar, mas fica assim. Mais uma derrota tricolor na Copa do Nordeste. Vitória do ABC por 1-0. Importante, vitória fora de casa, dá um ânimo. Perdemos o jogo passado, então a equipe volta forte, dá uma animação para o grupo e ficar no G4 é importante. Tô com a rapaziada até o final e se Deus quiser nós vamos conseguir reverter a situação e terminar o ano de 2019 com a cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido. Complicado, praticamente o adeus à Copa do Nordeste. Confira agora os outros gols da noite de quinta-feira pelo Nordestão. Começamos a noite de gols da Copa do Nordeste por Maceió. No Rei Pelé, o Dilávio faz Náutico 1, CRB 0. Ainda na etapa inicial, Jorge Jimenez marca o segundo do Náutico, 2-0. No segundo tempo, Felipe Menezes ainda diminui para o CRB, mas para por aí. Final, vitória do Náutico fora de casa, 2-1. Em Aracaju, Ed Carlos abriu o placar para o Vitória da Bahia logo com 1 minuto e meio de jogo. Gustavinho chegou ao gol de empate aos 33 minutos da etapa inicial. Andrigo ainda fez o segundo. Belo gol, 2-1. Na etapa final, o Confiança conseguiu um empate neste golaço de Felipe Lima. Bela cobrança de falta. E é só. Confiança 2, Vitória da Bahia também 2. Empate que teve a transmissão na TV Difusora com a narração de Lécio Júnior ontem, audiência total aqui da TV Difusora, e o jogo do Sampaio, só lembrando mais uma vez, já reforcei aqui, teve a narração pela Difusora FM do Adalberto Melo, a TV Difusora, a Rádio Difusora FM dando um show de transmissão da Copa do Nordeste. Agora a gente vai mudar, né? Isso, trocar a chave, Lécio. Lembrando que o Sampaio apareceu agora há pouco, tem jogo importante, quer dizer, essa rodada foi importantíssima do Campeonato Maranhense, que já teve início ontem com um jogo importante, né? Pois é, o Sampaio está fora da Copa do Nordeste praticamente, não pode ficar fora do Campeonato Maranhense, tem que vencer. E ontem já tivemos um jogo pela última rodada do estadual, o Cordino rebaixou Santa Quitéria, vitória por 5-0, jogo lá em São Mateus. Domingo tem Mota e Maranhão. Veja a preparação do MAC, que precisa só de uma vitória simples para chegar à semifinal. A tarefa difícil, acabar com a única invencibilidade do estadual 2019. Essa é a missão do MAC no clássico contra o Moto, no Castelão, em partida válida pela última rodada do estadual. Beneficiado pelos tropeços do PAC e do São José de Ribamar,
O MAC chega para o duelo em 4º lugar e depende apenas do próprio esforço para se classificar. Graças a Deus, os 12 resultados fizeram com que a gente permanecesse na 4ª colocação. E tudo isso facilita o trabalho, né? O grupo aqui acompanhou os 2 jogos, o grupo se motivou ainda mais com isso. Eu acredito num grande jogo domingo, uma grande partida do Maranhão. E se Deus quiser, a gente sair com um resultado que nos faça e garanta a nossa participação no quadrangular final. O Maranhão sabe da importância de chegar à semifinal. Para isso, conta com o apoio da sua torcida, o que será fundamental. A importância do jogo, a gente já sabe que precisamos da vitória para classificar, para depender só da gente. Então a gente conta com todos vocês no Castelão, domingo, para a gente conseguir essa classificação importante. Vamos saber também o que pensa o técnico Wallace Lemos em relação a esse jogo, o Moto que já está classificado e com a primeira colocação assegurada. Estamos analisando a melhor situação, mesmo porque na próxima quarta-feira já temos o primeiro jogo da semifinal e nós temos que estar totalmente preparados, né, tanto para esse jogo contra o MAC no próximo domingo, como consequentemente para esse primeiro jogo da semifinal, que é de suma importância dentro das nossas pretensões. Pois é, esse é o técnico Wallace Lemos, jogo marcado para 4 da tarde no Estádio Castelão, entre MAC e Moto. Moto classificado, o Maranhão precisa só da vitória para se classificar. Agora vamos à Imperatriz, também tem jogão lá. A bola rola às 4 da tarde no Frei Epifânio da Abadia para o Imperatriz, que já está classificado, mas com uma vitória garante a 2ª colocação e decide em casa na semifinal, contra o São José, que precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados. A Beatriz tem as novidades, Beatriz Farias, tem as novidades do Cavalo de Aço. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos que nos acompanham. O Cavalo de Aço enfrenta o São José de Ribamar no próximo domingo no estádio Frei Epifânio, às 4 horas da tarde. Para conversar sobre essa competição, eu converso agora com o técnico do Imperatriz, Rui Scarpino. Bom dia, técnico. Explica pra gente como é que está a expectativa para o jogo de domingo. Bom dia. A expectativa grande, né? Acho que é um jogo importante. Nós estamos aí trabalhando. Focado em buscar uma vitória para nos garantir aí a 2ª colocação do grupo e com isso a gente levar uma vantagem para a semifinal de podermos decidir em casa no 2º jogo. Então acho que o foco tem que ser total, nós não podemos vacilar num momento desse. A gente vem trabalhando forte durante esses dias que nós estivemos aí sem jogo, para que a gente mantivesse a equipe aí acelerada, num ritmo forte, sem deixar cair, porque agora é o momento final da competição e a gente precisa chegar forte. A cada jogo aumenta a decisão, né? E para isso vocês têm treinado bastante. Com certeza. Eu acho que nós temos esse jogo aí, né, que é importante, e depois vem também a semifinal, que são 2 partidas que são decisivas. A gente precisa passar para nós chegarmos à final da competição. Muito obrigada pela participação. Beatriz Farias para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Beatriz. Boa sorte ao Cavalo de Aço. Outro jogo, você sabe, é Pinheiro e Sampaio Corrêa no Estádio Costa Rodrigues. Amanhã será analisada a situação do Estádio Costa Rodrigues e o jogo está confirmado para as 4 horas da tarde. Caso haja algum problema, a rodada toda vai para terça-feira, às 8h15 da noite. Os 3 jogos, Eduardo Ericeira. Promessa de muita emoção no fim de semana. Pois é, vamos esperar trazer aqui os resultados já na segunda-feira. Obrigado, Lécio. Um abraço. Bom fim de semana. Agora são 7 horas e 51 minutos e aqui no Bom Dia Maranhão você confere agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Aqui na capital São Luís, a mínima é de 24 e a máxima é de 30 graus, pelo menos nesta sexta-feira não amanheceu chovendo, o tempo estava meio nublado, mas não amanheceu chovendo aqui na capital São Luís. Imperatriz, mínima de 21, máxima de 33 graus, calorão, e lá na cidade de Caxias a mínima é de 22 e a máxima pode chegar aos 31 graus. A previsão do tempo aí do núcleo geoambiental lá da Universidade Estadual do Maranhão, uma parceria aqui com o Bom Dia Maranhão. E confira agora são 7 horas e 52 minutos, agora você aqui no Bom Dia Maranhão confere a agenda da diversão para o fim de semana com Jéssica Lima. Olá, o Guia Cultural chegou com muitas dicas de diversão para o seu fim de semana.
Nas telonas, grandes estreias animam os fãs da sétima arte. A criançada, por exemplo, pode se divertir em O Parque dos Sonhos, com Juni e seus amigos animais falantes que descobrem um parque de diversões mágico. Da Paramount Animation e Nickelodeon Movies. Por que isso tá aqui? Agora, para quem quer ação, a dica é o eletrizante Vingança a Sangue Frio, que mostra como um cidadão exemplar é capaz de tramar contra um temido traficante para vingar-se da morte de seu amado filho. Hoje também tem terror nas telonas. Em Maligno, um garoto tem uma repentina mudança de comportamento, que faz a sua mãe suspeitar que algo maligno habita o corpo do rapaz. Hoje e amanhã, o Teatro Alcione Nazaré será invadido por uma garotada que ama cantar. É o pessoal do musical High School Musical Brasil, que tem a produção e realização da Oficina de Interpretação de São Luís. E o Velho John Music Pub promete uma noite especial hoje para os fãs do Guns N' Roses. Direto de São Paulo, Joel Axl Rose promete uma super performance. Quem faz a abertura do show é a banda Cruz de Metal. Hoje também na New Gardens tem um super encontro de duas feras da música. Daqui de São Luís, Guto Ximenes, e direto de Fortaleza, Arthur Bacana, um dos compositores do Chão de Avião. A festa começa por volta das 23 horas. E se você quer divulgar o seu evento no Guia Cultural, é só enviar todos os dados para o e-mail que está aparecendo na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá então, Jéssica Lima trazendo o roteiro da sua diversão nesse final de semana, todas as sextas, aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 54 minutos. Fiquem, vocês vão ficar aí com imagens ao vivo aí da Praça Teodoro. A todos um ótimo final de semana e até a próxima.